que não devemos lutar pelo futuro, mas sim darmos as mãos e construí-lo juntos. Esse verbo lutar sempre nos leva a segmentações, grupos contra grupos. Se nós esquecermos em qualquer momento da nossa vida, vou lutar por isso, e colocarmos, vamos dar as mãos e vamos criar juntos uma atitude colaborativa, aí nós temos um resultado para todos, né? Gandhi já dizia, a diferença entre o que fazemos e aquilo que somos capazes de fazer bastaria para solucionar a maioria dos problemas do mundo. Vejam só, a diferença entre aquilo que fazemos e aquilo que poderíamos fazer. Quer dizer, aquilo que poderíamos dar as mãos e fazermos todos juntos. Bastaria para solucionar a maioria dos problemas do mundo. Bem, desejo um ótimo seminário a todos nós e que Deus esteja conosco, nos inspirando, iluminando, protegendo, como sempre, pois, invocado ou não, Ele está sempre presente, sempre conosco. Desejo, então, uma boa manhã e quem permanecer conosco à tarde, uma boa tarde de seminário e de reflexão. Obrigada. Nós é que agradecemos, Maria Helena, muito obrigada pelas palavras de hoje e também por ter despertado em tanta gente, Maria Helena, tanta gente, o espírito do voluntariado responsável. Mas eu gostaria de passar a todos os senhores, neste momento, a programação da nossa manhã. Começaremos em seguida com a conferência Raízes da Violência, com o médico e mestre em neurociências, Dr. Osmar Terra. Depois, na sequência, a conferência Ressignificando os Valores, despertando o humano do humano, tecendo a teia da vida, com a mestra em Educação pela PUC de São Paulo e doutoranda pela mesma universidade, Maria Dolores Fortes Alves. Depois, então, faremos um intervalo de 15 minutos e teremos que ser um pouco rigorosos no intervalo em função da agenda dessa manhã. 15 minutos de intervalo. E então a conferência Educação, um projeto para a expansão do sujeito em transformação, com a doutora em Psicologia e Desenvolvimento, doutora Ana Steczenko. No encerramento, Bernd Fichtner fará as considerações finais da manhã. O Dr. Bernd é diretor do Programa Internacional de Doutorado em Educação da Faculdade de Ciências da Educação, Psicologia e Pedagogia Social da Universidade de Siegen, na Alemanha. Dando início, então, às nossas palestras, passamos a chamar os nossos convidados para compor esta sala. Por gentileza, Dr. Osmar Terra. Convidamos também Maria Dolores Fortes Alves. Também nossa conferencista, doutora Ana Steczenko. E o professor Bernd Fichtner. Por gentileza, fiquem à vontade nas nossas poltronas, que compõem a nossa sala de eventos esta manhã, nossa sala de debates. Eu lembro aos nossos caros conferencistas que cada palestra terá 40 minutos. Quando faltarem 10 minutos, eu darei o sinal e depois, aos 5 minutos, também, novamente, darei o sinal. A primeira conferência da manhã é com o Dr. Osmar Terra, que nos traz a sua experiência e a visão de que, para reduzir a violência, necessitamos compreendê-la melhor sob o ponto de vista científico, suas raízes, seus fatores de incremento ou de redução, suas bases sociais, econômicas, culturais e mentais. Com a palavra, a partir de agora, Dr. Osmar Terra.
Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer a Maria Helena, aos parceiros voluntários, aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês, esse movimento tão importante e tão necessário, que é o do voluntariado, que no Rio Grande do Sul tem a sua maior expressão no Brasil. E trouxe hoje aqui para o debate, para a reflexão, um tema que me é muito caro, né? Que é a compreensão desse fenômeno da violência, que é uma compreensão que eu tenho buscado, tanto na área acadêmica, como pesquisa, como entendimento, foi meu tema de mestrado, né, a questão da violência, do comportamento violento, como também nos cargos que tive como gestor público, procurado buscar políticas públicas que deem uma resposta mais eficiente, né? A violência é um fenômeno que ocorre hoje em escala mundial, mas que ocorre no Brasil de uma forma crescente, né? Os casos de violência se multiplicam, né? E não existem políticas públicas que deem uma resposta eficaz. Então, é na busca desse entendimento, procurando entender isso de uma maneira melhor, que eu montei aqui vamos dizer assim, uma viagem, uma caminhada sobre as informações científicas que nós temos sobre esse tema. Quando a gente fala de violência, a gente fala de uma fronteira muito tênue entre filosofia e ciência, né? Se é que dá para separar as coisas, né? Mas durante todo o trajeto da humanidade, né, da civilização, da compreensão, dos textos que se tem da antiguidade, dos textos que se tem de toda a história humana, sempre se procurou explicar de alguma forma isso, se procurou entender esse fenômeno, né, e nos últimos anos tem havido uma convergência em pesquisas científicas, em estudos específicos, né, especializados, para tentar aprofundar o tema e chegar a alguns pontos de convergência que se possa, em cima deles, trabalhar e fazer uma proposta, né, de avanços de políticas públicas. O tema que se trabalha aqui nesse evento dos parceiros voluntários, que é a compreensão do ser humano no século futuro do ser humano, e a compreensão que ser humano, né, que nós desejamos no século XXI, acho que ele parte sempre de um princípio, que nós temos, para chegar lá, nós temos que entender melhor como é que funciona o ser humano, como é que é a cabeça do ser humano, né, como é que ele reage diante de determinadas circunstâncias, o que é cultura, o que é ambiente, o que é genético, o que é comportamentos padronizados, né, que o ser humano ele nasce com isso, não nasce com isso. Então, eu acho que aí nós vamos entrar numa fronteira enorme. Em relação à violência, tem uma frase do Rousseau, né? O Rousseau diz que, na verdade não é uma frase, é um trabalho todo do Rousseau, né, falando sobre a questão do ser humano como bom selvagem, né? Todo homem nasce bom, né? Todo ser humano nasce bom, puro, e a sociedade que transforma ele num ser violento, mau, né? Enfim. Então, justamente para tentar entender se isso é verdade ou não, né? O que tem de informação científica sobre isso, que eu fiz uma montagem de lâminas e filmes baseados em pesquisas, nas mais recentes pesquisas científicas, para a gente tentar entender melhor esse fenômeno. Então, eu queria... primeiro, essa imagem, né, da criança pura, angelical, e daquele adulto, né, daquele ser violento, agressivo. O que aconteceu nesse trajeto, né? Quando que começa esse comportamento violento? O que houve para chegarmos lá, né? Para chegarmos naquele indivíduo